Deus nos abençoe e, sobretudo, abra o nosso entendimento. Gostaria de mostrar a vocês uma palavra muito interessante. Eu gostaria que você prestasse atenção. Está no livro de Jeremias 29 e o versículo 6. Jeremias 29, 6. Quando Deus fala para o povo e o rei Zedequias se submeter ao rei da Babilônia para que eles fossem salvos, Deus fala para o povo o seguinte, no versículo 6, tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplique ou multiplicai vos ali, e não vos diminuais. Então Deus, obrigado, dona Lica, Deus, olha que coisa interessante, preste bem atenção. Deus, ele permite, muitas vezes, a humilhação. Deus permite a perda de alguma coisa nossa, mas não é para matar a gente. Ao contrário, é para salvar. Era isso que ele queria que acontecesse com o povo dele. Mas o rei Zedequias, que nós temos falado aqui várias vezes, ele não quis. Mas você tem que entender por que o rei não quis. Mesmo o profeta dizendo, você vai morrer, as tuas mulheres, os teus filhos, todos serão mortos, e o povo também. Por que o rei não quis ceder? Você tem que entender a história. Porque o rei, ele se consultava com outras pessoas, que chamavam, e eu chamo, os puxa-sacos da fé. Os puxa-sacos da fé. Aqueles que dizem que sempre vai arrebentar, que é muito forte, é de Deus. O rei Zedequias, ele não quis dar voto ao profeta. E aí, ele consulta os puxa-sacos. Essa foi a queda dele. E Deus disse, olha, vocês vão se multiplicar no cativeiro. Esse cativeiro vai ser bom para vocês, porque vocês vão se multiplicar. Vocês não vão se diminuir. Então Deus disse, olha, tomai as mulheres, os filhos, gerai filhos e filhas, e vos multipliqueis. Não diminuais. O que quer dizer isso também? Que às vezes a gente está no cativeiro de uma situação. E a tendência, o pensamento, é que tudo se acabou. É que ninguém está com a gente. E é aí justamente que Deus fala, olha, não diminuais. Você tem que se multiplicar. Em que sentido? É você aprender alguma coisa. É você valorizar alguma coisa. Porque Deus vai te tirar desse cativeiro. É o que ele disse. Mas Deus não impede de nós irmos para o cativeiro. O cativeiro, às vezes, é uma bênção. Às vezes uma doença, às vezes a perda de alguém, ou a perda de um trabalho. Isso pode ser o seu cativeiro ou o meu cativeiro.
Mas Deus, Ele não diz que a gente vai morrer ali. Ele diz, se vocês forem para o cativeiro, vocês vão se multiplicar. Vocês não vão diminuir. E você vê como é que a história se repete, né? Nessa pandemia, mais foram os que se tornaram ricos do que os que se tornaram pobres. Mas a distância é muito grande. Porque muita gente que perdeu o trabalho, que perdeu até um familiar por causa do vírus, aprenderam muitas coisas. Então nem sempre o cativeiro é uma derrota. O cativeiro pode ser uma humilhação, mas nunca uma derrota. Depende de como você analisa. Quando Deus disse, através de Jeremias, para que o rei e o povo se submetesse ao cativeiro do rei da Babilônia, Deus queria salvá-los. E a história se repete. Vamos apenas fazer um paralelo da história. O que aconteceu no Egito? O povo não era cativeiro? Ou não era cativo? O povo não se multiplicou? Não se tornou maior do que os egípcios? O que aconteceu na época do Holocausto, na época da Primeira, Segunda Guerra? O que os judeus fizeram? Os judeus se multiplicaram. Por isso se tornaram o povo mais rico do mundo. Veja. Enquanto existiu o Holocausto, enquanto existiu a Primeira e a Segunda Guerra, o povo judeu não deixou de se multiplicar. Hoje tem judeus espalhados pelo mundo inteiro. E a coisa mais difícil é você ver um judeu pobre. E eu pergunto, qual foi o povo da terra que mais sofreu, a não ser os judeus? Ninguém. Às vezes você fala, eu estou sofrendo. Olha para a vida dos judeus. Eu perdi isso. Olha para a vida dos judeus. Eu estou numa situação difícil. Olha para a vida dos judeus. Ninguém sofreu mais. Ninguém sofreu mais. Em toda a história, o povo judeu, o povo de Deus, foi o que mais sofreu. Veja. A nação de Israel é uma nação pequena. O Estado de Israel é uma roça. Não depende de quase nada. É o exército mais poderoso do mundo. Mais temido do mundo. Em menor quantidade do que dos Estados Unidos. Será que a história não te diz alguma coisa? Será que a história não mostra para você quem é Deus? Como que Deus trabalha? Você acha, porque a igreja moderna te ensina, que Deus só trabalha com as bênçãos. A igreja moderna te engana. Ela te leva a uma expectativa mentirosa. A igreja moderna, os pastores moderninhos que combinam calcinha com sutiã, eles te levam a um evangelho fácil, a um evangelho de números. Número de gente, número de oferta ou número de bênçãos. Esse é o evangelho moderno, só números. Números, números e números. No evangelho moderno, da igreja moderna, não tem humilhação. Não tem cativeiro. Não tem derrota, não tem fracasso. Então você vive numa fé mentirosa, numa expectativa mentirosa. E aí quando acontece alguma coisa com você, você acha que é o final do mundo. Por quê? Porque todo dia na sua cabeça você vai arrebentar, vai arrebentar, vai arrebentar, você vai conquistar, você tem que ser rico, tem que ser rico, tem que ser poderoso, quem é de Deus vence o mundo, quem é de Deus o diabo não toca. Você fica com aquilo na sua cabeça. Acontece alguma coisa, como aconteceu com a pandemia, e não aconteceu só com você ou comigo, aconteceu com o mundo inteiro, você não sabe o que fazer, você não se multiplica. Eu vejo vários testemunhos de pessoas que perderam o trabalho e foram vender bala, chocolate, salgadinho, bolo e se tornaram ricos. Mas perderam antes, perderam um bom trabalho,
um bom salário, perderam. Mas aquela perda, se fosse para o pastor moderninho, seria uma humilhação, uma derrota. Mas aquela pessoa, ela, no cativeiro dela, na humilhação dela, ela se redescobriu. Obrigado, Ana Lica. Ela começou a fazer coisas, a criar coisas, e botar os filhos para trabalhar, os vizinhos. E muitas dessas pessoas ficaram ricas. Isso, não sou eu que estou dizendo, está constatado que mais foram os que enriqueceram do que os que ficaram pobres. Em especial no Brasil. Você acredita nisso? O Brasil está entre os cinco países que mais formam milionários. O Brasil está entre os 5 países que mais formam milionários. Engraçado, né? Agora, esses milionários não são empregados. Eles não são empregados. Eles trabalham por conta própria. Por conta própria. Porque o empregado, quantas horas por dia ele perde? Como é que ele vai ser rico? Se ele perde 14, 15 horas por dia entre trabalho e casa, trabalho e casa. Isso se ele nem estuda, né? Só trabalha 2 horas antes para acordar, mais 2 horas para chegar no trabalho, mais 8 horas de trabalho, mais 2 horas para voltar para casa, mais 2 horas para fazer comida, lavar roupa, até dormir. Quantas horas o empregado perde? Ele vai ser rico como? Não tem como. Então a Bíblia nos ensina tudo. Deus disse para o povo dele: multiplicai-vos no cativeiro. O problema todo é que o pobre, ele é pobre por várias razões. Ele não é pobre porque ele tem que ser pobre. Ele é pobre por várias razões. E uma delas, ele não tem o plano B. Ele não tem outra alternativa se ele perder o plano A. O pobre, ele não vê aquele problema que ele está passando como uma oportunidade dele conquistar ou ele mudar. Às vezes Deus quer que você mude de um lugar para você conhecer novas pessoas, conhecer novas coisas, né? E você, não, nasci aqui, vou morrer aqui. Minha mãe, essa casa é da minha avó, a minha avó passou para minha mãe, agora minha mãe passou para mim, eu vou passar para o meu filho, vou passar para os meus netos. Você fica naquele lugar a vida toda. E às vezes Deus quer que você saia. Então, o pobre, ele é pobre por várias razões. Os judeus, ninguém sofreu mais do que eles. Eu, quando vejo filmes que eu gosto muito dos judeus, das guerras, do Holocausto, eu fico pensando, como é que pode, né? Ninguém na vida pode juntar todos os povos da terra, ninguém sofreu como eles. E são as pessoas mais ricas do mundo. Se os judeus tirarem o dinheiro deles aqui dos Estados Unidos, os Estados Unidos quebra. Só para você ter uma ideia, bonitinho. Só para você ter uma ideia. As maiores companhias do mundo são de judeus. Os laboratórios, as companhias de segurança, os hospitais. Você não tem ideia o que é um hospital nos Estados Unidos. Você não tem ideia. Você já foi no hotel 5 estrelas? Tá bom. É nesse nível os hospitais. Você entra lá com uma dor de cabeça, $40 mil. Assim de fácil. Dor de cabeça. Você fica internado lá um dia, só para ver se você é bonito ou feio, $50 mil. Assim, por dia. Assim de fácil. Esses são os hospitais aqui nos Estados Unidos. Sabe de quem são?
A maioria deles, dos judeus. Então, se os judeus tirarem o dinheiro deles daqui, os Estados Unidos quebra. Engraçado, né? Então você vê que a Bíblia não falha. Deus falou para os judeus: multiplicai-vos no cativeiro. Não diminuais. Não diminuais. E eles fizeram isso. Deus, Ele trabalha ao inverso do que o homem pensa. Você vai na igreja hoje, o pastor, ele promete para você um mundo. Ele promete um mundo para você. Ele mente para você. Mente. Descaradamente. Leia a Bíblia. Para você ver se Deus deu facilidade para o próprio povo dele. Não. O povo de Deus nunca teve facilidade. Mas na igreja moderna, tudo é fácil. Você já prestou atenção? O problema todo é que você acredita nessa facilidade. Você acredita nisso. Você está no cativeiro? Aproveite. O que Deus quer dizer para você? O que Deus quer falar com você? Deus que, de repente, está permitindo essa situação para você acordar, para você buscar Ele, para você se interessar, porque de repente você está desviado da fé. Você se tornou um crente morno, que é pior do que frio, porque também não é quente. E Deus está permitindo uma situação para você acordar. Para você criar, peraí, eu vou fazer crochê, vou fazer chocolate, vou vender bala na rua, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não, você se concentra no problema. Você se concentra no problema. E Deus está dizendo, acorda, rapaz, acorda. Eu posso te dar uma coisa melhor do que você está perdendo. Eu posso te dar algo melhor, mas a pessoa está concentrada no problema. Deus disse para o povo, não se concentre no cativeiro. Se concentre em multiplicar no cativeiro. Em não diminuir no cativeiro. Foi isso que Deus ensinou. O povo de Israel passou a vida toda nos cativeiros. E hoje é o povo mais rico da terra, bonitinho. E você continua na mesma situação. Porque Deus, Ele está te mostrando algo, tentando, mostrar algo para você. Você não acorda. Você está concentrado no problema. Você levanta, você vai dormir concentrado no problema. Com quem você conversa? Conversa do problema. Você não conversa de solução. Você conversa de problema. Então é natural que você vai ficar estressado, vai ficar doente, vai estressar quem está do seu lado. Porque você só se concentra nisso. Eu não estou dizendo que você tem que omitir, tem que negar. Mas pelo amor de Deus, espera aí. O que Deus está falando comigo? O que Deus quer me dizer com esse problema? Com essa perda, ou com essa humilhação, esse cativeiro? Deus não quer te matar. De repente Deus, Ele quer te dar uma coisa melhor, mas você está concentrado no problema. Como se não houvesse solução. Como se não houvesse Deus. Então é natural que você vive estressado, você vive nervoso, preocupado e tal. Por quê? Você não conversa, peraí, o que eu vou fazer? Se eu tiver que vender isso, eu vou vender. Se eu tiver que fazer isso, se eu tiver que mudar, eu vou mudar. Mas eu vou sair desse cativeiro. Não, você não é assim. Você não é assim. Os judeus, nos campos de concentração, eles fabricavam alguma coisa. Os melhores pintores
ourives, eram os judeus. E os alemães tomavam tudo deles. Eles produziam de novo. Veja os vídeos, os filmes. É história, é realidade, não é ficção. Os judeus tomavam tudo, eles construíam tudo de novo. Obrigado, Ana Lica. Quando for 25, a senhora me avisa. Os judeus faziam ouros, peça de ouros, os alemães tomavam tudo. Eles construíam tudo de novo. E eles estavam no campo de concentração. Eles estavam para serem mortos, eram escravos. Mas eles sempre se multiplicaram. A história é a mesma. A história é a mesma. O seu problema é que você está passando por um problema. Ninguém nega o seu problema. Ninguém nega. Você está passando por um problema. Você não cria uma segunda opção. Você não cria. Você depende de pastor, depende de político, do governo. Você não cria, peraí, vou criar uma opção. Eu estou mostrando para você na Bíblia e na história. Deus disse, não diminuais, vos multipliqueis. E eles fizeram isso. No Egito a mesma coisa. Por que o rei Zedequias ficou cego, perdeu a família? Porque ele ouviu os puxa-sacos. Aí você vai na igreja hoje, o pastor diz que você vai arrebentar. Aí você tem que ir na igreja de segunda a segunda. Você tem que ir na igreja de manhã, de tarde, de noite. Então você não cria nada na sua vida. Porque imagina, você tem que ir para casa, lavar roupa, arrumar a casa, fazer comida para o marido, comida para os filhos, comida para o cachorro, comida para o papagaio. Porque pobre adora ter bicho, né? Tem gato, papagaio, tem cachorro, tem galinha. Pobre adora ter problemas. Ele cria problemas. Ele não tem nem o que comer, mas tem gato, papagaio, e cachorro, e cobra, e tem tudo. É o pobre. Então, ele vai multiplicar como? Ele vai crescer como? Mas ele vai na igreja e ele gosta de ouvir falar que vai arrebentar. Que vai ser rico, vai ser empresário, vai ser poderoso. Essa é a realidade, meu amigo, minha amiga. Você não estuda, você não guarda dinheiro, você não tem um plano B, você não investe no seu futuro. Tudo é agora, tem que ser agora. Você ganhou dinheiro hoje, já gastou ontem ou vai gastar amanhã. Esse é o pobre. Bota no Google e vê como que os judeus repartem o seu dinheiro. O judeu reparte o seu dinheiro em 4 partes. Eu não vou te ensinar, não, para que você tenha curiosidade. Ele reparte o dinheiro em 4 partes. Veja. Aí você vê o que ele faz com as 4 partes. Meu amigo e minha amiga, Deus, Ele quer te abençoar. Ele quer. Mas, muitas vezes Deus usa o cativeiro para nos abençoar. Muitas vezes Deus usa uma perda, uma humilhação, até uma desgraça, para nos abençoar. O problema é que na igreja moderna, tudo que acontece de ruim é o diabo. Tudo que acontece de ruim é o diabo. Você dá uma topada, é o diabo. A menstruação demorou para chegar, é o diabo. O cabelo está caindo, é o diabo. Faltou luz, é o diabo. É como tudo aí no Brasil, né? É culpa do Bolsonaro. Aqui a gasolina já subiu mais de 100%. Aqui nos Estados Unidos. Mais de 100%. Mas a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. A inflação aqui é a maior dos últimos 50 anos.
Mas a culpa é do Bolsonaro. E você é tão burro que você acredita. Aproveite o seu cativeiro. Aproveite. Aproveite. Ore e fala: Deus, me dê sabedoria. Me dê inteligência para mim poder ganhar dinheiro. Agora, indo na igreja todo dia, você vai continuar pobre. Porque eu entendo que para ganhar dinheiro você tem que ter tempo para trabalhar. Mais do que os outros. Agora, você vai na igreja todo dia. Qual é o tempo que você vai ter? Aqui nos Estados Unidos, os americanos só vão na igreja domingo. Quando muito, uma vez por semana, para um culto de adoração ou de ensinamento da palavra. Mas 99% os americanos só vão na igreja domingo. É o povo mais rico do mundo. Mais inteligente. Mais poderoso. Só vão na igreja uma vez por semana. Porque eles trabalham, eles estudam. E o brasileiro? E o brasileiro? É futebol, é seleção brasileira, é carnaval, é feriado, é dia disso, dia daquilo. Sexta-feira não gosta de trabalhar, segunda-feira muito menos. Então você tem que entender por que a pessoa é pobre e por que o outro é rico. Aprenda isso. A dona Lica botou aí o versículo. Se multiplique. Você está no cativeiro? Então, não concentre todas as suas energias no problema. Concentre parte das suas energias em arrumar uma saída, uma solução. Ah, mas que eu não sei fazer, eu nunca fiz, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro. Tente alguma coisa. Tente pelo menos. Você não vai pagar nada em tentar. Vou terminar, Cátia. Fica aí essa palavra. Se você quer sair do cativeiro, então aprenda isso. O cativeiro não é o fim. Ele pode ser o começo de uma vida melhor. Divulgue o vídeo se você é amante da verdade. Obrigado, dona Lica.